Chegou a hora, gente, finalmente vencemos no estádio Newton Santos. Eu vou falar agora com vocês sobre tudo que eu percebi na partida entre Botafogo e Coritiba. Vencemos por 2-0, finalmente! Vamos lá, galera, eu vou ser bem breve aqui com vocês. Já peço que vocês deixem o like aqui no vídeo, comenta se vocês concordam comigo aqui embaixo. Eu já tô lendo o comentário de vocês enquanto vocês estão assistindo o vídeo, enquanto vocês estão comentando, eu tô vendo em tempo real. Se possível, eu vou respondendo cada um, tá? Mas vamos lá. Primeiro tempo do Botafogo, vou falar assim pra gente ser um pouco mais rápido, mais objetivo. Primeiro tempo do Botafogo. Um primeiro tempo em que a equipe mostrou problemas. Estava meio moroso, na minha opinião, tá? Mesmo jogando bem. Volume de jogo, mais uma vez, não faltou para o Botafogo. Só que agora nós conseguimos uma coisa que há tempos não vínhamos conseguindo. A perfeição tática. Conseguimos isso finalmente, mas é uma coisa que eu vou falar mais pra frente aqui no vídeo, tá? Sobre o primeiro tempo, algumas coisas me irritaram. Por exemplo, senhor Saravia, é incrível. Saravia parece... Não me lembro qual é o desenho agora, qual é o nome do personagem. Comenta aqui embaixo também se vocês sabem, de repente. Momento cultura pop aqui. Mas o Saravia... parece, quando perde a bola, aquele personagem que fica ó vida, ó céus, ó azar. Ele volta moroso, demora pra voltar, o jogo já tá rolando. E ele, depois que o lance do adversário terminou, é que ele finalmente chega, tá? Normalmente ele faz isso, então eu acho ele um pouco moroso nesse sentido. Mas foi um primeiro tempo em que o Botafogo não passou por problemas. Por quê? Porque a gente tem uma dupla de zaga que se encontrou de tal forma que deu certo, deu liga entre os dois. Estou falando do Adrielson e do Cuesta. Incrível, dupla sensacional. Não podemos perder essa dupla para a próxima temporada. Temos que ter essa dupla do mesmo jeito que a gente está tendo agora. Porque se o Botafogo começa de trás, se o Botafogo começa a melhorar seu futebol, muito disso deve-se à dupla de zaga lá atrás, também com o Marçal ali no setor esquerdo da lateral, tá? Dando capacitação defensiva para o time do Botafogo. Foi um primeiro tempo, na minha opinião, do jogo como um todo ruim, mas o Botafogo não foi mal. O Botafogo dominou o Coritiba não ofereceu muita resistência, a não ser pelo lado do Saravia, onde o Aleph Manga fez o que quis com um jogador argentino que tá ficando complicado para ele. A cada jogo que passa, a gente confirma, pelo menos no coração de cada botafoguense, eu acho que a cada jogo que passa, a gente confirma que o Saravia não tem condições de ser jogador do Botafogo. Eu não sei o que está acontecendo com o Saravia. Saravia pode apresentar um futebol melhor, mas nesse momento ele está caminhando a passos largos para não renovar a sua permanência com o Botafogo. Paciência tem limite e a paciência do torcedor com o Saravia está acabando. Aí, gente, terminamos o primeiro tempo aqui, eu vou partir para o segundo tempo. Como eu falei, eu vou ser bem objetivo aqui, tá? No segundo tempo, eu acho que o Luiz Castro começa a acertar, e isso me dá até um afago na alma, porque parece que ele viu a marcação que eu fiz nele no Instagram, lá no perfil do Memória Alvinegra, onde eu falo que ele insiste demais com o Piazon. E logo de cara, no segundo tempo, ele mostra para mim o seguinte: eu vou procurar vencer o jogo, dessa vez, da forma correta. E qual foi a forma correta? Ele acertou nas 3 substituições. Eu gostei do que ele fez, tirando o Lucas Fernandes, que não foi bem na partida, tá? E colocando o Danilo Barbosa, tirando o Jefinho, para não deixar o garoto sobrecarregado. Jefinho não estava bem na partida, tá? Então ele tira o Jefinho e coloca o Vitor Sá. E então, quando ele faz isso, ele já fala assim: quero experiência no setor final do campo. No terço final do campo, eu quero experiência para a gente poder definir a partida. E a cereja do bolo é a entrada do Gabriel Pires, que já mostra que ele é um jogador muito agudo, muito do passe decisivo. Tanto que ele dá um passe para o Vitor Sá, que ele acerta a trave, que foi lindo. Aquele passe ali merecia gol. Era a assistência do ano no Botafogo. Que lançamento lindo do Gabriel Pires.
Botafogo começou a dominar o segundo tempo, o Coritiba veio na mesma ideia, querendo fazer com que o contra-ataque fosse letal em cima do Saravia, só que aí o que acontece? O Luiz Castro deve ter falado alguma coisa com o Saravia, e o Saravia começa a ser um pouco mais cauteloso. Ele sobe, mas não sobe tanto, ele começa a ficar um pouco mais, começa a dar sustentação defensiva pelo lado direito, coisa que ele não estava fazendo no primeiro tempo. Claro que o Saravia deu aquela sustentação meio porca, mas ele ainda deu uma sustentação. O Aleph Manga parou de usar o lado do Saravia. O Coritiba começou a morrer ali. Teve um último lance que é duvidoso, não se sabe se foi realmente jogo perigoso. O Coritiba poderia ter aberto o placar ali, mas a partir daquele momento o Botafogo começa a dominar as ações e marca os seus 2 gols no segundo tempo. Um Botafogo taticamente perfeito, sabendo lidar com pressão e sabendo o momento em que queria o resultado. Luiz Castro foi perfeito nas suas substituições dessa vez, e como eu falei no vídeo, como eu falei no post do Instagram, que talvez ele tenha visto, né? Piazon não é um jogador para entrar como ponta com o jogo 0 a 0. O Piazon é o jogador para entrar, para segurar a bola com o jogo 2 a 0. E foi exatamente o que o Luiz Castro fez. Com 2 a 0 para o Botafogo, ele resolve colocar o Lucas Piazon, também promover a volta do Gustavo Sauer, que foi tímido, mas já vi algumas coisinhas, ele já está com um pouco de desenvoltura. Gostei da volta do Gustavo Sauer. E o Piazon entra justamente para quê? Para segurar a bola. Então foi um Botafogo taticamente perfeito, foi um Luiz Castro numa noite de trabalho perfeita. Eu sei que a gente critica, mas a gente tem que falar. A noite de trabalho do Luiz Castro foi muito boa mesmo, confesso para vocês. E quero deixar aqui, para encerrar, quero deixar aqui o meu aplauso. Fui muito criticado, as pessoas entenderam, mas eu também fui muito criticado quando eu falei mal do Júnior Santos. Júnior Santos tinha sido inútil na partida em que ele entrou como atacante de referência, mas Luiz Castro achou a posição do Júnior Santos. Ele precisa jogar pela extrema direita. Ali é a posição dele, desculpa gente, ali é a posição dele, ali é onde ele consegue executar o seu melhor futebol. Ele foi melhor hoje com 2 bolas na trave do que contra o Juventude fazendo um gol. Então foi uma grande noite do Botafogo. Um grande prazer ver o Botafogo jogando hoje. E seguimos. Próximo adversário, Goiás. Vamos que vamos. Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.